Bom dia, minha gente. Então, uma das coisas mais fantásticas desse mundo é as pessoas terem a liberdade de acreditar no que quiser, ler o que quiser, pensar o que quiser. Isso é realmente fantástico. Mas também não me tiro o direito de entender que existem certas coisas que as pessoas acreditam e as pessoas enxergam que é muito difícil da gente entender esse comportamento. Nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma coisa assim estarrecedora para quem tem o mínimo de entendimento, mínimo de interesse. Eu sei que muita gente não quer ler, não quer entender, não quer saber. Eu outro dia presenciei uma cena de uma pessoa que, quando começou um noticiário na Globo, a pessoa saiu da sala e falou assim: tenho nojo desse tipo de coisa, de política. Eu sei que um tempo atrás a pessoa não tinha nojo da política quando o Lula estava sendo condenado. Mas um direito das pessoas e tal. Eu acho que o mínimo que a gente precisa hoje e em qualquer época é a gente entender das coisas que cercam a gente e que influenciam diretamente na vida da gente. Ninguém aqui é responsável pela escola que nossos filhos estudam, pela nossa aposentadoria, pelo nosso salário, pelo nível de emprego, pela quantidade de emprego. Ninguém aqui tem domínio sobre isso. Quem faz isso para a gente, ou pela gente, são os nossos políticos, são os nossos deputados, são os nossos senadores, são os nossos presidentes da República, são os nossos prefeitos, são os nossos vereadores. Eles é que são responsáveis por tudo isso. Então, eu tenho que entender minimamente das coisas para não acontecer o que está acontecendo em Brasília. E já falei e vou repetir, colocaram o Lula e colocaram lá uma bancada totalmente contra tudo que é ideia progressista, tudo que é ideia que possa ajudar a população brasileira. Eles não discutem o que é bom, não corrigem o que está de errado, não observam alguma coisa que vai para lá que o governo federal, o Lula no caso, tenha mandado, alguma proposta que a oposição tenha feito, que a situação, né, os governistas tenham feito para adequar aquilo. Não, o negócio é ser contra. Você olha ali o comportamento daquela turma, é um negócio absurdo, né? Absurdo. E aí a gente fica de pé e mão amarrado, né? O governo fica de pé e mão amarrado. Agora ainda tem que negociar com o Arthur Lira, aquele cafajeste. O Lula tem que abrir as pernas, tem que negociar com o cara, tem que dar cargo. E eu não sei onde que isso vai parar, porque se não der cargo, se não trocar, não tirar gente do que o Lula pôs da confiança dele para colocar gente do PP, que muita gente confunde com PT, porque a maior corrupção que teve no Brasil foi do pessoal do PP, não do PT. Olha como é que confunde a fonética aí da palavra, né? PP, PT. Então, mas tem que dar o cargo, porque senão o cara vota contra. E eles são gulosos, porque vai dar hoje, amanhã aparece um outro projeto e fala, não, eu quero mais. Então nós estamos na mão dessa gente. Agora, o que a gente está vendo hoje no Brasil, com esse escândalo das joias, com o roubo das joias, o cara manda buscar a joia num avião presidencial. Tem gente que ainda apoia, tem gente que... O mito, onde ele vai é o mito. A família toda de bandido. Os caras enriqueceram fazendo rachadinha no Rio de Janeiro. Falavam tanto dos filhos do Lula. Qual o trabalho que os filhos do Bolsonaro tiveram até hoje? Onde que eles trabalharam até hoje? O cara compra uma mansão de 6 milhões de reais com dinheiro vivo e diz que o dinheiro foi feito, foi ganho com o trabalho dele como advogado, mas ele nunca advogou. Com loja de bombom, e as pessoas acreditam.
O cara, ai, Dilson, mas você acreditou no Lula. Acredita no Lula e defende o Lula? Defendo. Até me provarem o contrário. Porque as instâncias que o Lula foi condenado, né, a gente sabe quem são. O cara que leu um processo de 3.500 páginas numa noite, a juíza que copiou e colou a sentença de um outro juiz, né? Então, o Reinaldo Azevedo, aquele jornalista, né, muito inteligente, por sinal, muito estudioso, fez um desafio que até hoje não foi vencido, para alguém provar nas 3.000 e tantas páginas do processo do Lula, para provar onde que está a prova contra as coisas que o Lula foi acusado. Agora nós vimos aí a Dilma caçada, tiraram a presidência dela para dar para Michel Temer, para fazer as reformas que ele fez de previdência, de trabalhista e etc. Tiraram a Dilma, agora descobriram que a Dilma é inocente. Na época a gente já falava golpe, pedalada. O relator das pedaladas da Dilma, o Antônio Anastasia, foi o que mais fez pedalada aqui em Minas Gerais, como governador do Brasil inteiro. Que mais fez pedalada? Era o relator das pedaladas da Dilma. Então por isso que eu acredito no Lula. Não existe uma prova nos processos contra Lula. Não existe. Agora, aí o cara tá aí defendendo o Bolsonaro, falando do Bolsonaro, e mito. Gente, o cara fotografa o relógio que vai vender e sai a imagem dele na tela do celular. Ainda querem prova. O Bolsonaro recebe o Walter Delgatti, o hacker, no Palácio do Planalto. Para pedir o quê? Para pedir o Walter para tirar fotografia, fazer uma selfie com ele? O cara isso vai ser provado agora, porque é lógico, claro, a não ser que eles tenham desligado, que uma garagem do Ministério da Defesa em Brasília tem câmera. Reuniu 5 vezes, um bandido condenado a 20 anos, reuniu 5 vezes com o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro. E eles ainda querem prova. E as mensagens telefônicas, meu caro amigo bolsonarista que está aqui me assistindo, que eu tenho alguns que ainda me assistem, e as mensagens nos telefones trocadas, e aqueles 8 de setembro que eles estão investigando agora nessa CPI, aliás, os governistas, os oposicionistas do Lula, né, a turma da oposição, está levando um tiro no pé, porque queriam a CPI do dia 8, agora estão passando aperto lá, né? Mas você olha para você ver, tá cheio de imagem, de cena na televisão, mostrando que na hora da invasão, a polícia do Distrito Federal estava lá fazendo fotografia. Tá lotado de imagem. Eu não tenho as manhas aqui de gravar um áudio, colocar as imagens aqui na minha tela. Eu não sei se tem outro telefone que eles colocam aqui. Achei, os caras estavam lá bebendo água de coco, enquanto o pau estava quebrando lá embaixo. Eu já falei aqui que eu participei de trocentas mil manifestações em Brasília. Era a gente tirar a bunda do gramado, a polícia vinha e comia o cacete na gente. Mas os militares responsáveis por aquilo estavam lá fotografando, parece um senhor filmando. E aí que prova? Que prova? As joias, o cara manda vender, depois manda o Youssef, o advogado do Bolsonaro, foi lá comprar, comprou pelo dobro do preço do que ele vendeu. As joias foram para os Estados Unidos, foram para Miami, sei lá para onde que eles venderam, foi de avião presidencial. E o cara tá aí, onde ele chega é mito.
Quer dizer, não dá para entender o comportamento do ser humano. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre instituiu o dia 8 como dia do patriota. O meu Zema está chamando o Bolsonaro em Belo Horizonte para homenageá-lo como cidadão honorário. Minha gente, aí nós da esquerda que somos fanáticos, a gente que passa pano, a gente que tem bandido de estimação. Olha esses bolsonaristas, olha a Carla Zambelli, que está enrolada até o pescoço, que um dia antes da eleição sai correndo atrás de um cara, o cara negro, depois alegou que foi empurrada, as imagens mostram mentira, escorregou e caiu, coloca o cara atrás do cara com a arma na mão. Olha essa gente, esse povo sem noção. Meu telefone aqui nas mensagens, nos coisas, a quantidade de mulher que defende o Bolsonaro. Eu sou muito observador nas matérias que tem sobre Bolsonaro e tal. De cada 10 comentários defendendo o Bolsonaro, 7 de mulher. Será que essas mulheres possivelmente seriam estupradas pelo Bolsonaro? Merecem ser estupradas, por isso que gostam dele? Porque as que não merecem ser estupradas, eu acho que não vai ser muito. Quer dizer, não dá para entender o comportamento dessa gente. Não dá. A Michelle ontem fez um discurso, disse que vai lançar uma joia, a Mi Joia. Olha que falta de gosto, que pobreza de espírito. Fazendo chacota com um roubo. Agora, igual estão perguntando por aí, se fizeram isso com a joia, né? Que era da patrimônio do país, que deviam ser declaradas. Por que essas joias não foram declaradas? Agora o Bolsonaro, em contra-ataque, ele está pedindo a devolução das joias para ele e está processando o Delgatti. Ele está processando o Delgatti por calúnia e difamação. Isso é uma estratégia da defesa, né? Parabéns para o advogado dele. O Youssef, o advogado do Bolsonaro, é aquele que escondeu o Queiroz dentro da casa dele enquanto a polícia estava procurando. Quem esconde bandido procurado pela polícia dentro de casa é o quê? O Queiroz, aquele que depositou um cheque de R$89 mil na conta da Michelle. E o povo defende, os bolsonaristas defendem. Os caras estão defendendo. Mito. Mas, meu Deus do céu, os caras perderam. Eu falei aqui outro dia, no último vídeo meu, a gente precisa acreditar em umas coisas que pelo menos sejam factíveis de sejam incríveis. Para a gente acreditar em alguma coisa, ela tem que ter um mínimo de consistência para você acreditar. Não dá para você acreditar que se você fizer um sinal com a lanterna, olhando para cima, o ET vai baixar ali para te ajudar. O dia 8, essa gente que estava lá na porta do quartel, a bomba que ia estourar no aeroporto, foi bolada, foi pensada, foi articulada naquele acampamento. Ali só tinha as velhinhas com as bíblias debaixo do braço. Pessoal, o exército está metido nisso até o talo da cabeça. Quando a justiça mandou desmanchar o acampamento em frente ao exército, o exército não permitiu. O 8 de setembro não teve esse cara, não teve caráter. Estão aí as imagens. Assistam as imagens. Contra a imagem, contra a figura da imagem filmada, não tem argumento. Preste atenção lá.
Agora, por isso, só para encerrar, por isso que o Hitler tinha tanto seguidor, né? Por isso que o Hitler tinha tanto seguidor. É um agente que a gente não dá para você entender, não dá para você entender, né? Não dá para você conseguir captar de onde vem tamanha ignorância, tamanho tapa-olho nessa gente. Não pode. É demais. As evidências estão aí. O tal do Coronel Cid que vai lá e não fala, fica só em silêncio, troca de mensagens. O telefone foi apreendido, o telefone do UCF agora foi apreendido, já descobriram um monte de coisa. Nós vamos deixar para falar isso um outro dia, deixa avançar mais a leitura que eles estão fazendo do celular. A troca de mensagens do pai do Cid com o Cid. Tá lá escrito, é mensagem, é ele falando. Mas o Bolsonaro é um mito, é um mito, é um mito. Por isso que esses caras fazem o que faz, sabe? Por isso que o cara vai lá, dá uma declaração que não estupra a mulher porque a mulher é feia, porque ela não merece. E as mulheres continuam defendendo. Por isso que o cara vai lá e imita um cara morrendo e o pessoal passa pano. Por isso que o cara rouba, manda a joia para fora e continua sendo mito. Por isso que os filhos do cara, né? Por isso que ele tem vizinho apreendido com 150 fuzil, porta a porta na casa dele, e continua sendo um mito. Então, minha gente, é complicado. Em 17 minutos de vídeo, eu não vou me estender mais. Dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, inscreva-se lá, compartilhe meu vídeo, e eu te agradeço muito por isso. Aqui não tem profissionalismo, esse é o nosso estúdio, é amador mesmo, mas é muito bom conversar com vocês. Um bom dia, uma boa terça-feira a todos.